Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 23. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 em diante. Mateus capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Amém? Nós vamos ler até o versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam-lhe tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem era para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres ou rabi. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque só um é pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês não devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras,
como escaparão da condenação do inferno? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto e por essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre o sermão mais duro que o Senhor pregou nessa terra. Que nós possamos tirar lições e que nós possamos aplicar os preceitos desse sermão em nossas vidas. E que nós possamos fugir da religiosidade e viver para o Senhor de fato, unicamente para o Senhor. Que o Senhor me use essa noite, pois eu não posso transformar a vida de ninguém. As minhas palavras são de uma pessoa comum, como qualquer outro, mas o teu Santo Espírito cura, liberta e transforma, e todos estão aqui para ouvir a tua voz e não a minha. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os seres humanos têm algo em comum. Todos. O ser humano, ele tem algo que é intrínseco à sua natureza. O ser humano, ele é religioso. Algumas pesquisas dizem que menos de 4% da população mundial se diz ateu. E até para ser ateu tem que ter muita fé. O homem, ele é religioso desde o seu nascimento. Todos os homens creem em alguma coisa, buscam algo para acreditar, senão num Deus, em pessoas ou em conceitos, ou em governos. O homem sempre tenta crer em algo, nós somos assim, todos nós somos assim. Religião significa, vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Religião. E hoje Jesus, neste sermão, que é sem dúvida nenhuma o mais duro que ele pregou de todos os que ele pregou, ele combate principalmente a religiosidade. A religiosidade vazia. A religiosidade que te leva para um lado e para o outro, mas não é capaz de te levar para o céu. A religiosidade vazia, Jesus, ele combate nessa noite. Não é à toa que nós vemos tribos indígenas que muitas vezes nem tiveram contato com a civilização, mas eles creem num Deus, inventados na sua própria mente, na sua cabeça, no seu coração. O homem, ele tem a tendência de criar ídolos, de criar deuses. Eu sempre digo isso. João Calvino, ele disse uma frase que eternizou: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Se nós não adoramos a Deus, alguma coisa a gente adora nessa terra. Então nós vamos analisar o que Jesus estava falando. Importante dizer que nesse texto, Jesus, ele já estava tendo um combate nos capítulos passados contra os fariseus. Já não era o primeiro embate que Jesus teve contra os fariseus. Os fariseus, todos sabem o que é fariseu? Vamos lá. Os fariseus eram uma vertente da religião judaica, como tinha os fariseus e os saduceus. Eles surgiram no período intertestamentário, no período entre Malaquias e Mateus, que se passaram um pouco mais de 400 anos, e nós não temos registrado nas Escrituras porque Deus não falou. Os fariseus nasceram neste contexto. E os fariseus, nos tempos de Jesus, eles eram o grupo judaico mais conceituado e respeitado da religião judaica. Todos respeitavam um fariseu, um mestre da lei. E não era a primeira vez que Jesus já estava debatendo, Jesus já havia debatido sobre o tributo. Quando ele disse para Pedro ir pescar um peixe e pagar o imposto dele e de Pedro. Jesus, ele já estava tendo os seus debates com esse grupo. É importante nós dizermos, gente, que nem todo fariseu era hipócrita, tá? Nem todo fariseu cabe neste sermão. Jesus estava ali exortando os fariseus presentes, os fariseus que colocavam fardo pesado nas pessoas, mas eles mesmos não viviam de acordo. Ou seja, existiam fariseus que eram exemplares dentro do farisaísmo. Ser fariseu, naquele contexto, não era pecado. Jesus estava combatendo a hipocrisia daquele povo. Então nós vamos ver e vamos falar sobre duas questões importantes que eu gostaria que vocês entendessem que os fariseus faziam na época. Legalismo. O legalismo, reparem nisso e prestem atenção, porque isso vai clarear muito a compreensão. O legalismo é aquela pessoa que ela coloca normas onde a Bíblia não coloca. Aquela pessoa que proíbe o que a Bíblia não proíbe. Aquela pessoa que coloca doutrinas que na verdade não é doutrina bíblica, mas um entendimento próprio. Proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. O legalismo, ele vai além da Bíblia. E o liberalismo, ele fica aquém da Bíblia. A Bíblia diz, mas faz do nosso jeito que está tudo certo. Então são dois extremos, e os fariseus, eles eram legalistas. Faça o que eu digo,
mas não faço o que eu faço. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Versículo 1 ao versículo 3, acompanhe comigo. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus então ele começa falando sobre a hipocrisia. Jesus estava ensinando, havia uma multidão ouvindo e muitos fariseus estavam presentes, e Jesus, sendo Deus, conhecia de fato o coração de cada um daqueles fariseus. E Jesus então olha para os fariseus e diz para a multidão: olha vocês, aqui estão os fariseus e mestres da lei que se assentam na cadeira de Moisés. Façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que eles ensinam. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando Jesus diz que eles se assentam na cadeira de Moisés, não era algo literal. Não havia uma cadeira guardada desde os tempos dos hebreus que Moisés se assentava, não. O que Jesus estava querendo dizer é que a lei foi dada a Moisés, mas a interpretação dos fariseus deu um novo significado, tanto é que Jesus, em Mateus 5, ele refaz o significado real da lei de Moisés. Ele diz o seguinte: olha, eles se assentaram na cadeira de Moisés, eles estão na autoridade, eles acham que tem mais autoridade que Moisés. Eles acham que a lei é deles. Eles se assentaram no lugar de Moisés. Eles se acham, na verdade, os donos da lei. Façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Jesus aqui deixa muito claro que o problema daqueles fariseus ali presentes não era a ortodoxia, era a ortopraxia. Não era teologia, era a prática do que se sabe. Isso mostra uma coisa muito importante: se você conhece a Bíblia de capa a capa, mas você não pratica, pouco importa o que você sabe. Se você sabe sobre várias histórias da Bíblia e você conhece muito bem a Bíblia, mas isso não impacta na sua vida, não impacta no seu dia a dia, sinto muito, você está na mesma posição dos fariseus daqueles dias. Ensinam, sabem falar e sabem discursar, mas a vida prática não diz nada com aquilo que eles pregam. Então Jesus diz: sigam o que eles pregam, porque a teologia deles estava certa. Sigam o que eles pregam aí a lei de Moisés, mas eles não vivam. Então não imitem a conduta de um fariseu, apenas sigam aquilo que eles estão falando. Então Jesus aqui ele fala sobre alguém que prega e não vive, alguém que é um hipócrita, alguém que coloca fardo em cima das pessoas, mas ele mesmo se retira daquele fardo. A lei que serve para os outros, mas nunca serve para mim. A lei que é boa para condenar os outros, mas nunca a mim ou os meus. Então é isso que Jesus estava dizendo nesse momento. Versículo 4, acompanhe comigo com a Bíblia aberta, nós vamos ir lendo versículo a versículo. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus aqui ele chega no legalismo dos fariseus. O que era legalismo mesmo que eu acabei de dizer? Eu colocar doutrina onde a Bíblia não fala. Onde eu querer ordenar aquilo que a Bíblia não ordena. Onde eu querer acrescentar coisa que a Bíblia não diz. Nunca faça isso, não seja um legalista. Os fariseus, eles colocavam fardo pesado nas pessoas. Mas eles mesmos se excluíam de tudo aquilo que eles colocavam nas pessoas. É importante nós dizermos que os fariseus, como eu já disse, eles tiveram início pouco mais de 150 anos antes de Cristo. Eles nasceram no período intertestamentário. E eles deram alguns pitacos na lei de Moisés. Eles eram os escribas e fariseus. Eles trouxeram muito a escrita para o povo judeu. Eles acabaram copiando muitas cópias dos profetas antigos. Eles estudaram a lei de Moisés. Só que eles começaram a interpretar a lei diferente. Lembra que Jesus disse no Sermão do Monte, ele diz:
vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Não é isso que vocês dizem? Não adultere? Mas eu vou além. Porque a lei de Moisés diz que aquele que olhar para uma mulher cometeu adultério no seu coração. Então Jesus ele traz de fato o verdadeiro significado da lei que os fariseus tinham diluído nas suas ideias e nos seus pensamentos e conceitos. Então Jesus ele diz sobre esse fardo pesado, é importante que nós venhamos entender o seguinte. Um exemplo. A lei dizia que era proibido trabalhar no sábado. A lei dizia isso, correto? Mas os fariseus eles pensaram o seguinte, tá, tudo bem. É proibido trabalhar no sábado, mas o que caracteriza trabalho? E daí eles colocaram algumas normas para o povo. Se você andar mais de 1 quilômetro no sábado, você merece punição porque caracteriza trabalho. Não pode andar mais de 1 quilômetro no sábado. Se você carregar mais de 2 quilos no sábado, caracteriza trabalho, você merece ser punido. Menos de 2 quilos é tranquilo, porque você vai se movimentar nesse dia. Você vai pegar uma panela, você vai fazer alguma coisa. Então eles começaram a colocar normas. Eles pegaram a lei e começaram a colocar a sua interpretação e jogar isso para o povo, colocando fardo pesados. Quem se lembra quando Jesus estava debatendo sobre o sábado e disse para eles o seguinte: qual de vocês, se um gado cair numa valeta, você não vai no sábado para salvá-lo? Então eles colocavam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos estavam se retirando do fardo pesado. Sabe o que é isso? Eu coloco doutrinas pesadas para você, mas para mim não precisa, porque eu sou o mestre da lei. Pegaram a Bíblia, adicionaram questões e começaram a empurrar para os outros como se fosse palavra de Deus. Quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. E muitas vezes é isso que tem acontecido em nossos dias. Em nossos dias ainda existe muito fariseu. Em nossos dias ainda existe muita gente impondo para os outros o que a Bíblia nunca ensinou. A mulher não pode cortar o cabelo. Homem não pode usar bermuda. Crente jogar futebol é pecado. Não pode ter barba. Devem se privar de entretenimento, como televisão e outras coisas. Devem se abster de alguns alimentos, como café, chouriço e, enfim, diversas coisas. Sabe o que é isso? Legalismo farisaico. Impondo para as pessoas aquilo que a Bíblia nunca impôs. E julgando os outros como mais pecadores do que eu, porque eles praticam tais coisas, a qual a Bíblia nunca proibiu. Quando você vai além da Bíblia, você se torna um legalista e um fariseu. Nada mais é do que o sistema farisaico dos nossos dias. Versículo 5 ao versículo 12. Vamos continuar aqui o sermão de Jesus, muito duro. Alguém pega água para mim, por favor? Obrigado. Versículo 5 ao versículo 12. Diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres ou rabi. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que estás no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma característica de alguém religioso, apenas religioso e nada mais, é que querem ser vistos pelas pessoas. Se tem uma coisa que um religioso adora, é aplausos e palco. Se tem uma coisa que alguém religioso ama, é elogios e visualizações. Jesus ele continua dizendo e diz que tudo que os fariseus fazem
era o quê? De coração alegre e voltado a Deus? Não. Era para ser aplaudido pelas pessoas. É para ser aplaudido pelos homens. É para que todos olhem e dissem: lá vem um fariseu, lá vem um homem santo de Deus. Nos banquetes se assentam nos lugares melhores e de honra. Era comum naqueles tempos, quando um fariseu entrava numa casa, o dono da casa que estava recebendo um fariseu, tirar a sua capa, colocar no chão para o fariseu passar em cima da sua capa. Porque eles gostavam de ser chamados rabi, mestres. Eles gostavam de destaque, eles gostavam de aplausos. Isso caracterizava um fariseu. E Jesus diz o seguinte: fazem os seus filactérios bem largos e a franja das suas vestes bem longas. O que é isso? Filactério. Filactério era uma caixinha de couro, mais ou menos desse tamanho, que o fariseu ele prendia na sua testa ou no braço esquerdo acima do coração. Obrigado, jovem. Deus abençoe. Filactérios, então, voltando, era uma caixinha, geralmente de couro, que prendia ou na testa, ou do lado esquerdo, perto do peito, acima do coração, onde continha versículos da lei. Eles usavam os filactérios muitas vezes mais largos do que os outros, para quem olhasse de longe, olha, esse realmente carrega a palavra de Deus na mente e no coração. Sabe por que eles faziam isso? Eles pegavam o texto de Deuteronômio 6, 6 a 8, que diz assim: a estas palavras que hoje te ordeno, isso está na lei de Moisés, tá? Estarão no teu coração. Ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando e se levantando. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O que o texto está dizendo? Eles interpretavam esse texto de forma literal. Se eu tenho que ter a palavra de Deus na fronte, é na testa. Se eu tenho que ter a palavra de Deus no coração, eu vou prender ele perto do meu coração. Eles interpretavam isso de forma literal, sendo que o que Deus estava dizendo aqui é: quer deitar ou levantar, quer comer, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Deus estava dizendo através da lei: andem mediante a palavra. Não estava dizendo: olha, peguem versículos, coloque dentro de uma caixinha como um amuleto, coloque na sua testa ou no seu braço, que você vai estar obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia não deve ser colocada em caixinhas de versículo, onde você acorda pela manhã, pega o seu versículo como se você estivesse pegando um amuleto e lê ali como um horóscopo do dia. E é exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles usavam os seus filactérios como amuletos. Os fariseus da época até acreditavam que os seus filactérios, quanto mais largos, poderiam até expulsar demônios. E eles faziam os mais largos possíveis. Quanto maior ele estava na sua escala de fariseu, maior eram os seus filactérios e as franjas de suas vestes. As franjas das vestes era como se fosse um rosário católico, onde eles ficavam contando ali orações. E eles faziam as franjas muito longas, para quê? Para que todos olhassem e falassem: olha esse rapaz. Além de ter um filactério maior que a testa dele, ele tem franjas nas vestes e olha como ele se comporta. Detalhe, um fariseu, ele se vestia diferente do resto do povo, porque ele tinha que se destacar, ele não poderia ser considerado uma pessoa comum. Ele fazia questão de se vestir diferente. Tudo por aplausos, tudo porque queria ser elogiado pelas pessoas. Tudo por causa disso. Olha que homem santo, olha que homem piedoso. E Jesus diz: vocês não devem bater palma e aplaudir esse povo. Jesus, ele nunca colocou o ser humano numa posição que ele nunca teve. O ser humano, ele tem a grande capacidade de querer se colocar como o centro de todas as coisas. Você e eu não somos o centro de todas as coisas. Mas os fariseus, eles adoravam se colocar como os detentores da lei, como os detentores da salvação. Isso é apenas religião. Infelizmente, nós vemos isso também nos nossos dias. Pastores se dizendo popstars, pastores querendo se aparecer mais do que a mensagem,
Pastores que pregam qualquer coisa para agradar o seu ouvido e o seu coração, mas não para pregar o que deve pregar. Pastor não é estrela, pastor não é popstar, pastor não tem que ficar sendo aplaudido a todo momento. Pastor não tem que ficar sendo aí considerado um semideus na terra. Nós somos servos, nós não fomos chamados para aplausos, nós somos chamados para servir. Pessoas que tocam, que cantam, que fazem qualquer coisa na igreja, fazem esperando um aplauso, fazem esperando elogios, fazem esperando reconhecimento. Por que você faz as coisas para Deus? Você quer aplauso? Você quer um abraço forte, reconhecimento? Você quer ser o funcionário do mês? Por que você faz as coisas para Deus? Se nós fazemos para Deus, vamos dar o nosso melhor e pouco importa se da boca do meu irmão vai sair um tá bom ou tá ruim. Se nós fazemos para Deus, nós não nos preocupamos com a opinião dos outros, desde que nós estejamos realmente firmados nas Escrituras. Então, se tem uma característica farisaica e que existe nos dias de hoje, é querer aplausos. Não queira isso. Se você faz as coisas para querer aplauso e elogio, irmão, pare de fazer em nome de Jesus. Pare. Você não está agradando a Deus. Você está querendo agir como um fariseu. Fazer para receber um aplauso que seja. Pare imediatamente. Deus não está se alegrando, porque senão Jesus não ia exortar esses fariseus dessa maneira. Agora nós vamos entrar na última parte do sermão, a qual nós vamos falar sobre 8 ais. Vocês perceberam que Jesus fala, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, e nós vamos falar sobre esses 8 ais. Agora, versículo 13 até o 32. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E todo aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, para que dentro eles estejam, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas.
Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do seu pecado, do pecado dos seus antepassados. Até aqui. Jesus, então, ele muda o seu discurso. Até aqui, Jesus ele estava pregando para uma multidão e usando o fariseu de exemplo. Olha, tá vendo aqui os fariseus? Usam filactérios bem largos, franjas bem longas. Tá vendo aqui os fariseus? Ensinam muito bem, mas não praticam o que vivem. Só que agora Jesus ele para de ensinar e ele é como se ele estivesse agora se virando para os fariseus. Agora Jesus está falando diretamente para os fariseus e ele para de ensinar. Agora o que Jesus diz aqui são as verdades que um fariseu precisava ouvir. Nós vamos falar sobre os 8 ais. Ai na Bíblia, quando alguém aqui já leu essa palavra, todos nós. No Antigo Testamento tem muito, no Novo Testamento. Ai de vocês, ai de vocês. Ai significa uma expressão judaica para punição. Uma reprovação. Ai de vocês é algo, uma expressão punitiva. E Jesus olha para eles e fala 8 ais. O primeiro ai é: fecham o reino de Deus para as pessoas. Não entram e não permitem que as pessoas entram. Jesus aqui ele estava dizendo que o comportamento dos fariseus de apenas pregar e não viver o que pregava afastavam as pessoas de Deus. Eles, ao invés de falarem do reino de Deus para as pessoas e da vinda do Messias, que isso era unânime entre eles, o comportamento deles afastavam as pessoas da igreja. E você sabia que todos nós aqui podemos afastar alguém da igreja também? Ninguém é culpado porque o outro sai da igreja, cada um tem sua responsabilidade. Muitos usam de desculpa para sair, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Como você tem agido com o seu irmão? Você tem agido de uma forma honesta, de uma forma justa e sincera? O segundo ai, Jesus ele diz: vocês devoram a casa das viúvas e fazem longas orações para disfarçarem. Era muito comum os fariseus irem até a casa dos mais necessitados, e Jesus aqui usa a figura da viúva, e fazerem longas orações e cobrarem por isso. Eles cobravam valores para fazerem longas e belas orações na casa de alguém necessitado. Ou seja, eles assaltavam a casa das viúvas e pioravam a situação de quem já era necessitado. Terceiro ai, vocês percorrem terra e mar para fazerem convertidos, mas quando conseguem, eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Jesus estava dizendo que o principal foco dos fariseus não era pregar o reino de Deus, mas era fazer alguém ser um fariseu também. Aí está um grande problema. Quando nós perdemos o foco de fazer discípulos de Cristo para fazer pessoas como nós. Os fariseus, eles percorriam terra e mar para fazerem convertidos a quem? A Deus? Não, fazerem convertidos ao judaísmo. Fazerem convertidos ao farisaísmo. Então Jesus diz: vocês correm tanto e quando conseguem transformam tal pessoa 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês mesmos. A palavra de Deus é o centro de todas as coisas, não o que eu acho, e não o que eu quero, e não o que eu acho que seja certo, mas o que está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva, não os meus achismos. Quarto ai, guias cegos. Dizem que se jurar pelo santuário nada importa, mas pelo ouro do santuário está obrigado ao juramento. E Jesus também usa sobre a questão do ouro e da oferta. A única coisa que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Sabe o que é isso? Vocês invertem o que é importante. Vocês deixam o que é importante de fato por último na fila e colocam o que nada importa como se fosse importante. Vocês coam um mosquito. O mosquito, eu não posso deixar isso. Mas o camelo eu engulo e aceito tranquilamente. O que Jesus estava querendo dizer com mosquito e com camelo? O que é maior? Camelo era o maior animal daqueles tempos ali em terra no Oriente Médio. Muito usado, inclusive. Jesus usa o camelo para falar sobre o fundo da agulha. Vocês lembram disso? Jesus está dizendo: vocês são tão criteriosos para coisinhas pequenininhas e vocês não percebem o principal. Vocês gostam tanto de pegar no pé por coisinhas pequenas, como Jesus e os seus discípulos debulharam milho num sábado, mas vocês assaltam a casa das viúvas. Vocês gostam tanto de dar lição de moral nas pessoas, mas o que é mais importante, vocês não estão nem aí.
Inversão de valores. E isso está muito presente em nossos dias. Existem muitas igrejas por aí, coando mosquito atrás de mosquito e engolindo muitos camelos. Sabe quando uma igreja faz isso? Quando transforma um louvor mais importante do que a palavra. Sabe quando uma igreja coa um mosquito e engole um camelo? Quando está mais preocupada nas paredes do que no conteúdo que é pregado. Sabe quando uma igreja ela coa um mosquito e ela engole um camelo? Quando ela está mais preocupada com tudo que a igreja pode oferecer, como se fossem clientes, do que realmente com o que é pregado lá. Muita igreja coando mosquito e engolindo camelo. Não venhamos a inverter as prioridades das coisas. Uma igreja ela pode ser igreja sem banco, sem teto, sem porta, sem púlpito, sem o pastor, sem membros, mas ela não pode ser igreja sem a Bíblia. Ela pode ser igreja sem a pessoa da bateria, do baixo, do violão, quem canta. Ela pode ser igreja. Ela pode ser igreja se não tiver diretoria, não tiver vice-presidente, não tiver tesouraria. Ela pode ser igreja. Ela pode ser igreja se não tiver banheiro, se não tiver cozinha. Ela pode ser igreja. Ela só não pode ser igreja sem o evangelho pregado. Ela não pode ser igreja. Pode ser qualquer outra coisa. Encontro de amigos, passatempo de fim de semana, ela pode ser qualquer outra coisa. Mas sem o evangelho, ela não pode ser igreja. O quinto ai, Jesus ele diz o seguinte: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negam a justiça e a misericórdia. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, parabéns, fariseus. Vocês são dizimistas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Parabéns. Mas isso não é legalismo ou legalidade para vocês não amarem o seu próximo como a vocês mesmos. Isso não quer dizer, porque vocês são dizimistas, fariseus, não significa que agora vocês podem negligenciar os outros preceitos da lei, a justiça, tratar os outros com justiça, com educação, ser alguém honesto. Olha, vocês devem continuar dando dízimo. Repare que Jesus é a única coisa no texto que ele aprova a atitude de um fariseu. Continuem dizimando, continuem dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não negligencie o que é mais importante, a justiça e a misericórdia. Porque quando o fariseu tinha que aplicar a lei para alguém, não tinha misericórdia nenhuma. Então Jesus diz, olha, parabéns, vocês dão o dízimo, ótimo, continuem fazendo. Inclusive esse texto, ele deixa muito claro que o dízimo é para o Novo Testamento, Jesus está aqui aprovando e confirmando isso. Mas isso não significa que se você é dizimista, você pode pisotear em alguém. Você pode falar como quer e agir como quer com o seu irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sexto e sétimo ai. Vocês limpam o exterior dos copos e dos pratos, mas por dentro estão cheios de sujeira. Sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Jesus estava se referindo aqui a algumas manias, algumas purificações cerimoniais, algumas lavagens que os fariseus eles tinham costume e que não estava na lei. Um exemplo, toda vez que um fariseu trazia algo da rua para dentro da sua casa, ele lavava todos os alimentos, todos os utensílios, porque talvez um pagão possa ter tocado neles no mercado, e eles não viram, e eles achavam na cabeça deles que se tocar no mesmo objeto de que um pagão, eles estavam se tornando impuros também. Então os fariseus colocaram uma norma, tudo que trouxer de fora para dentro, lave, purifique, porque nós não podemos ser contaminados com nada disso. Jesus está repreendendo a forma com que eles se preocupavam tanto com coisinhas externas, mas não olhavam para dentro deles. Olha, fariseus hipócritas, vocês lavam o exterior do copo e do prato, não é? Vocês gostam de lavar o exterior porque vocês acham que vocês são melhores do que as pessoas. Mas vocês não olham para dentro de você. Vocês não olham para os seus pecados, para o coração duro, hipócritas. Olhem para dentro de vocês para que o exterior também seja purificado. E o último ai.
Vocês adornam e constroem túmulos em honra dos profetas passados. E dizem: se tivéssemos vivido nesses tempos, não teríamos derramado o sangue desses profetas. Jesus estava condenando e dizendo: mal sabem vocês que daqui a algum tempo vocês vão me levar para Pilatos. Estão aqui dizendo, e os fariseus eles adornavam túmulos dos profetas, como por exemplo Zacarias, que foi o último do Antigo. Eles adornavam os túmulos desses profetas e lamentavam: poxa, se eu tivesse vivido naquela época, nunca eu teria permitido que matassem Zacarias. E Jesus olha: vocês estão condenando vocês mesmos. Eles não matariam o profeta, mas eles mataram o Deus encarnado na terra. Hipocrisia. Sabe aquela pessoa? Se eu tivesse no lugar da outra, eu nunca faria isso. Você já falou isso? Se eu tivesse, como que pode, não é? Como que pode aquela pessoa fez aquilo? Se fosse eu, o que você faria? Me diz, o que você faria? Talvez você faria pior. É porque você não está na situação. É muito fácil dizer eu faria diferente. Quando você tem a oportunidade de fazer no seu presente, você não faz. É muito fácil apontar o dedo e olhar para o outro e não olhar para dentro de si. Eu faria melhor. Eu não mataria Zacarias, de jeito nenhum. Mas crucificar o Messias esperado desde Gênesis. Hipocrisia. Para terminarmos, versículo 33. Jesus ele encerra sutil. Serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus, então, ele parafraseia aqui o seu primo João Batista, que já tinha dito isso. E ele deve ter gostado da frase. João Batista já tinha dito a mesma coisa quando ele viu os fariseus e disse: raça de víboras. Sabe o que isso nos diz? Esse texto ele nos diz que o religioso vazio, ele não vai entrar no reino dos céus. O religioso que só está preocupado com o externo e não com o interno, ele não herdará o reino dos céus. Na verdade, não passa de raça de víboras, isso é pesado. Quem disse não fui eu, foi Jesus. Como nós estamos? Será que nós não passamos de meros religiosos? Será que nós não passamos de pessoas que já estamos tão no piloto automático? Já virou tão comum ir à igreja, já virou tão comum bater palma no louvor, erguer as mãos, que você não sente mais, você não tem nenhuma novidade dentro de você. Será que nós não viramos meros espectadores? Eu gosto de uma aplicação do pastor Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre religiosidade. Você percebe que está virando um religioso quando está mais preocupado com o arranjo de flores, o local do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você percebe que está virando um religioso quando gasta mais tempo em frente ao espelho se arrumando para vir ao culto do que se preparando para participar dele. Você percebe que está virando um religioso quando não tolera o erro dos outros, mas é muito tolerante com o erro dos seus filhos e os seus familiares. Você percebe que está virando um religioso quando participa de todos os compromissos da igreja, a ponto de não ter tempo mais para a sua família e nem para Deus. Porque estar na igreja não quer dizer que você tem comunhão com Deus. Você percebe que está virando um religioso quando tenta ser alguém exemplar, mas não tem o menor cuidado no tratamento com os seus irmãos. Você percebe que está virando um religioso quando você dá mais importância para o seu ministério do que para Deus. E nem sequer se importa para quem está fazendo e só o que você está fazendo. Você percebe que está virando um religioso quando ouve semanalmente mensagens de perdão e amor ao próximo, mas não perdoa e nem exerce esse amor. Você percebe que está virando um religioso quando só corre atrás dos seus objetivos, só se importa com você e não é capaz de deixar o seu amor ao dinheiro para trás para abençoar a obra de Deus. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de sermos meros religiosos. Estar aqui todos os dias com o coração vazio era a mesma coisa de estar em qualquer outro lugar. Nada muda.
Segunda-feira está aí, terça, quarta, passa a semana. Se der tempo, semana que vem estamos aqui de novo. E começa a segunda, terça e assim vai um ciclo infinito, vazio. Não tem mudança prática, não tem mudança no tratamento com os outros, não tem mudança de vida. Isso é apenas religiosidade. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Não tem como você crer em Cristo e continuar a mesma pessoa de sempre. Isso é impossível. Então que nós não possamos ser apenas meros espectadores. Eu estou na igreja já há 30, 40 anos, pouco importa o tempo que você está na igreja. Lá em cima ninguém vai pegar sua carteira religiosa de trabalho e dizer, olha, você prestou olha, bom trabalho que você prestou lá na Igreja Batista da Vila Nova. Jesus ainda disse que naquele dia chegarão pessoas até ele e vão dizer, mestre, em teu nome expulsamos demônio e fizemos milagres. Milagres. E Jesus vai olhar e dizer, eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim para o fogo eterno. Para Jesus o que vale é o coração. Faça o que você fizer dentro da igreja. Faça sempre com o coração voltado para Deus, sem esperar recompensa de ninguém. Quem te recompensa é aquele que te vê em secreto, diz Tiago. Não sejamos religiosos, irmãos. Amém? Vamos orar?